Então estamos aí. Mais um vídeo onde a renda fixa ainda continua nas alturas, muita gente ainda consegue ganhar dinheiro, mas o interessante é que o mercado de um tempo para cá começou a prestar bastante atenção na renda fixa, né? Antes a gente via muito sobre o ponto onde era a perda fixa, né? O que eu discordo completamente, que eu acho tremendo uma falta de conhecimento, mas e hoje esse vídeo eu vou te mostrar basicamente como você pode potencializar teu patrimônio de uma forma muito significativa, a ponto de você ver esse crescimento e você conseguir aplicar em outros ativos que não sejam os comuns, que é o CDB, que é o Tesouro Direto, que é LCI, LCA, esses títulos da renda fixa que é muito comum e muito falado no dia a dia, mas pouco se é falado de outros títulos que é tão bom, tão rentáveis quanto ele. Mas antes de mais nada, eu gostaria de que você se inscrevesse no canal, clicasse no botão gostei e compartilhasse esse vídeo, pois é muito importante que esse conteúdo seja visto por outras pessoas, para que elas possam adquirir conhecimento, assim como você está adquirindo agora, que é um conhecimento, digamos, gratuito e que vai fazer muito sentido para a tua carteira a longo prazo, tá? O que eu gosto basicamente de falar é que existem títulos que são esses CRIs, os CRAs, que são títulos que pagam bastante e que é pouco falado no dia a dia e é pouco, na verdade, até explorado pela classe que, digamos, que não é alta renda, tá? Eu vou trazer essas explicações aqui um pouco dentro do computador, porque eu não gosto muito de ficar somente falando, né? Então eu vou trazer aqui dentro do computador para que vocês consigam entender, tá? Um pouquinho mais. Então, fazendo o login aqui na sua corretora, independente de ser corretora qualquer, você tem que fazer o login nela aqui. Vamos aqui na parte de renda fixa aqui, e vamos na parte aqui. Aqui vocês já conhecem, que são títulos bancários, né? Que são CDBs, na verdade. Aqui os títulos públicos, que é o Tesouro Selic, que todo mundo já conhece. E aqui nós iremos para os CRIs e os CRAs, né? O que é um CRI e o que é um CRA? CRI é Certificado de Recebíveis Imobiliários. E o CRA é Certificado de Recebíveis Agrícolas. Na verdade, são empresas que são incentivadas pelo governo. Ou seja, esses títulos eles não têm o chamado imposto de renda. Ou seja, o governo incentiva esses setores e uma forma de trazer esse incentivo é basicamente trazer esses títulos sem o imposto de renda. E isso aqui faz uma total diferença nos teus investimentos, uma diferença absurda, porque você começa a ver isso de uma forma que o IR ele está isento. Quando você olha aqui para a tabela regressiva, se vocês lembram a tabela regressiva o que ela diz? Todo investimento em CDBs, no Tesouro Direto, ele tem uma tabelazinha regressiva que começa dos 22,5% e vai até os 15%. O 22,50% ele seria basicamente nos 6 primeiros meses, ou seja, durante esses 6 primeiros meses, se você tirar o título nesses 6 meses, você paga ali um imposto de 22,5%, que seria basicamente não descontando do teu investimento, mas sim da rentabilidade, né? E assim vai por o primeiro ano, que é 20%, ou seja, se você ficar um ano com o título, ele desconta 20% do rendimento, do que excede ali o teu investimento, e durante os 2 anos, que são 17,5%, e acima dos 2 anos que você tem um desconto ali de 15%. Mas aí você percebe que, independente desse desconto, qualquer investimento ele pode estar 20% melhor ou 20% pior do que você está investindo, dependendo do que você está aportando o seu dinheiro, tá? Então a tabela regressiva ela te ajuda a você entender, e o CRIs e os CRAs eles têm uma vantagem absurda, que eles não têm o chamado imposto de renda, ou seja, o investimento que você faz ele não gera imposto de renda. Porém, existem algumas coisas aqui importantes que é preciso elencar, que esses CRIs e os CRAs eles são investimentos de risco, ou seja, eles não têm a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que todo investidor tem quando investe num CDB, num banco, investe no LCI, no LCA, eles não têm o FGC, né? Então, é uma coisa que você precisa se atentar. E também uma outra coisa que esse título, na verdade, são títulos ali que são de empresas, e muitas dessas empresas, elas não são listadas na Bolsa de Valores, ou seja, são empresas de capital fechado, onde você não tem tanta informação quando você vai buscar esse título. Então, basicamente, esses títulos de CRI e CRAs, eles se remetem muito à Bolsa de Valores, porque o risco cabe à sua avaliação, ou seja, na tua avaliação do teu dia, que você vai investir nesse título, é que vai fazer com que você tenha uma perda ou não. O que geralmente os investidores têm medo é do famoso default, né? Ou seja, a empresa tem algum tipo de problema e você, o investimento que está ali com esse título de CRI ou de CRA, ele acaba sendo perdido, né? Então, esse tipo de investimento vale muito da sua análise, ou seja, você vai ter muito sucesso com a sua análise. É claro que todas as corretoras, elas não querem ter nenhum tipo de problema com o seu investimento, com seus certificados, né? Porque
porque é muito chato e ao mesmo tempo tem um ar muito negativo dos investidores que colocaram dinheiro lá e de alguma maneira perderam esse título aí por conta de um default, né? Então as corretoras elas têm uma curadoria até digamos que intensa para que elas gerem os melhores títulos, os melhores certificados de recebíveis tanto do setor agrícola como setor imobiliário, tá? Então, essa avaliação depende muito de você. Mas, como eu falei aqui, no computador, se você ver aqui, são títulos, eles realmente que pagam uma porcentagem muito boa. Então, na data que eu estou gravando hoje, a Selic hoje ela está pagando 10,75, que é uma taxa de juros muito atrativa ainda. Aqui você encontra um título desse de CRI e de CRA, que na verdade isso aqui é de CRI, né? Porque é do setor imobiliário, que é da Tenda SA, que é uma empresa que basicamente está na Bolsa de Valores, né? Então, se você olhar aqui, ele está com a rentabilidade de 15,8% ao ano. Então, se você vê, é uma rentabilidade muito boa. Qual o investimento que está hoje pagando uma rentabilidade dessa forma aqui? É claro que existe de plataforma para plataforma, né? Então, nem todas as plataformas elas têm o mesmo quantidade de ativos, as mesmas disponibilização, as mesmas vantagens. Então, eu aconselho muito você a buscar outras plataformas, a fazer uma análise um pouco mais criteriosa, entender o título que está te pagando, vai pagar mais, na verdade, e quais são as vantagens ali no que você vai estar buscando, tá? Então, outro ponto aqui que você tem que prestar atenção bastante, principalmente você que é buy holder, que quer viver por longo prazo, é que esses títulos eles te pagam, alguns te pagam semestralmente, outros mensalmente, e tem títulos também que te pagam anualmente, entendeu? Então assim, se você é um cara que está hoje vivendo de renda, serve para você, né? Um cara que já tem um patrimônio de mais de 1 milhão, ou que já quer viver de renda, ele já tem uma rentabilidade aqui mensal, onde você consegue aplicar um dinheiro, 100 mil reais, 200 mil reais, e consegue ter uma rendazinha básica ali mensal para pagar suas contas no dia a dia. Então aquele cara que hoje que tem mais de 1 milhão de investido, ele geralmente busca títulos assim para diversificar, porque não sei se você sabe, mas quando você chega a um determinado valor dentro dos seus investimentos de renda fixa, até 1 milhão de reais por CPF, você já não tem mais a cobertura do FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então a cada instituição você tem o direito de colocar ali 250 mil por CPF. Então você pode abrir conta em 4 instituições financeiras e dentro dessas 4 instituições você está coberto ali pelo FGC até 250 mil reais. Passou disso, você já não tem mais essa cobertura. Então assim, para você que está buscando uma diversificação, que quer de fato investir e ter uma rentabilidade melhor, esses títulos são uma maravilha. Mas a análise, como eu falei, depende muito de você. Esse título da Tenda, ele é uma empresa de capital aberto, que você pode fazer uma análise ainda mais, digamos que aprofundada. Algumas corretoras, elas disponibilizam uma lâmina prévia daquela avaliação desse CRI ou desse CRA, né? E isso vai te ajudar a você ter uma ideia, principalmente se você for investir em uma empresa onde ela não é, digamos que capital aberto, ela é uma empresa fechada. Eu por muitos anos costumava não investir em CRI e CRA, porque eu não conhecia tão bem esses títulos, né? E a partir do momento quando eu comecei a entrar mais a fundo, eu comecei a perceber que esses títulos são tão bons quanto outros da Bolsa de Valores do modo geral, porque como eu falei, isso depende muito da tua avaliação. E o pulo do gato tá aqui. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, Moreno? Você não é assim, tem a calma, Moreno. Porque esses títulos eles são disponibilizados por empresas fechadas. Você pode ter aquele receio de não conseguir ter uma avaliação um pouco mais detalhada. Mas aí que entra, como eu falei, o pulo do gato, onde você consegue investir em títulos de empresas de capital aberto. Então você tem aqui algumas empresas como a Tenda, como a Unidas, como a Marfrig, são empresas aqui que estão na Bolsa de Valores. Então, se você fizer uma análise um pouco mais detalhada dessa empresa, você vai conseguir ter um resultado, digamos que mais significativo. Vamos olhar aqui a Tenda, que é uma empresa de capital aberto, que a gente vai conseguir ter uma visão mais ou menos de como está a empresa ali, do modo geral. Então, como eu falei, isso na verdade é uma análise que você precisa realizar, que cabe a você, o risco é totalmente seu, não é exclusivamente da empresa como um todo, porque como eu falei, é uma empresa que está no capital aberto, que você vai analisar como você tivesse investido na empresa, né? Então você vai olhar aqui os indicadores da empresa como um todo, você vai olhar aqui a dívida dela, você vai olhar o caixa que ela tem na empresa, você vê que a dívida dela tecnicamente aqui está baixa, 0,61%, a dívida sobre patrimônio, porém a dívida líquida EBITDA está um pouquinho alta. Então se você olhar aqui a Tenda, ela tem, você vai conseguir olhar os indicadores dela, né? Os indicadores dela aqui tecnicamente
Você pode entender como é que tá aqui. A dívida dela, EBITDA, tá 3,92%, já é uma dívida, digamos que um pouco alta, bem alta, na verdade. Mas você precisa entender o porquê desse endividamento. O retorno dela tá aqui um retorno de menos 11,15%. Você também precisa entender por que ela tá dando esse retorno. E toda essa análise aí de empresa, você precisa entender um pouco para você saber o que você está fazendo, né? Como você vai investir nessa, digamos que esse certificado de recebível imobiliário, né? Então, isso cabe muito ao investidor a fazer essa análise. Você tem que entender aqui como é que tá os lucros dela, se os lucros dela tá consistente, como é que tá a receita dela. Tudo isso você tem que analisar. Então, se você vê aqui em 2022, ela teve um rombo, na verdade, aqui, ela teve um prejuízo. 2023, 2024 também, nos últimos meses. Então, são coisas aqui que você precisa avaliar. Então, lembra sempre que quanto maior o risco, maior o retorno. E sempre tem essa, digamos que essa lógica, né? Então você não vai esperar um retorno extraordinário tendo um risco baixo, né? Isso, digamos que não existe no mercado financeiro. Então toda vez que uma pessoa te falar que o retorno é extraordinário e o risco é muito baixo, você pode desconfiar que a empresa pode ser uma fraude ou qualquer outro tipo de coisa que de fato não vai te dar essa rentabilidade. Mas como eu falei, isso depende muito. Então se você olhar dentro da plataforma, dentro da tua plataforma, você consegue analisar basicamente o que são esses certificados recebíveis, né? Na verdade, quais são os títulos que eles estão te dando. Então, o que eu aconselho é você fazer uma análise muito bem detalhada. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo como você pode analisar uma empresa na Bolsa de Valores. Esses princípios, eles seguem para essa análise de um CRI e de um CRA. Afinal de contas, você está unificando o título de renda fixa com o título da renda variável, né? Então, são empresas aqui que vai, de alguma forma, te dar uma rentabilidade muito interessante, né? E como eu falei, né? Essas rentabilidades, elas são altas pelo fato do risco mesmo, tá? Então, cabe a você realizar essa análise, você entender de fato o que faz sentido para sua carteira como investidor. Eu sempre falo que o investidor, ele sempre está correndo algum tipo de risco, seja num CDB, seja numa ação, ou seja, todo e qualquer lugar não existe uma segurança 100%, né? Pode ser que o CDB que você está investindo num determinado banco, o Banco Itaú que seja, o Banco Itaú quebra, o FGC ele não vai ter condição de pagar todas as pessoas, então você vai perder um dinheiro que está ali dentro, entendeu? Então sempre você tem que ter essa visão de que esses títulos, eles têm uma rentabilidade boa, mas porém, todavia, entretanto, eles têm uma rentabilidade ali que vai te fazer você correr um determinado risco, tá? E isso, como eu falei, cabe você olhar aqui na plataforma que você tem, que vai te ajudar a você a analisar esses títulos, a entender de fato se faz sentido ou não para você. Isso tanto para o setor imobiliário quanto o setor agrícola. Lembra sempre que esses investimentos, eles são isentos de imposto de renda, eles têm uma grande vantagem por isso. Então, se você acerta na tua análise, acerta no risco que você está disposto a correr, você pode aumentar muito o seu patrimônio. Tem digamos que um crescimento exponencial. Digo isso por experiência própria, que meu patrimônio cresceu muito por conta das boas análises que eu fiz e que me ajudou a conquistar esses rendimentos, tá? Mas sempre presta atenção no que eu falei nos rendimentos, de como eles estão trazendo para você. Se esse rendimento vai ser mensal, semestral ou anual. Se for mensal, é muito importante você todo mês estar entrando na sua corretora, pegar esse rendimento e colocar esse rendimento em outro lugar para que seja investido. Não deixar esse dinheiro parado, porque dinheiro parado ele não vai te dar nenhum tipo de rentabilidade, tá? E se for um semestral, você vai a cada 6 meses, você vai entrar na plataforma, e anual assim por diante. Como eu sempre falo, esse tipo de investimento é um investimento para as pessoas que estão dispostas a, digamos que, correr algum tipo de risco, baseado na análise de critério dela, e também para pessoas que já têm um patrimônio, digamos que acima de R$1 milhão, que não tem mais o FGC, não tem para onde mais correr, ele vai estar investindo, e cabe a sua análise criteriosa. Eu particularmente não invisto em CRI e CRA onde tem empresas de capital fechado, porque eu não consigo ter uma análise um pouco mais criteriosa daquilo. Mas cabe a você decidir essa sua análise, entendeu? Então, como eu falei, a análise depende de você. Esses investimentos irão potencializar a tua carteira, tá? Antes de você ir embora, eu te convido a você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento que você está tendo agora, tá? Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau.